Quero que você pare de falar com suas amigas, disse meu marido, preocupado comigo. Mas eu descobri algo que me fez pedir ajuda. Quero que você pare de falar com suas amigas. A voz de Ronaldo era baixa, quase um sussurro, mas carregava um peso que fazia o ar da sala ficar denso. Ele estava parado na minha frente, bloqueando a visão da televisão com os braços cruzados. Seus olhos, que um dia eu achei tão cheios de amor e admiração, agora me inspecionavam com uma seriedade que me dava calafrios. Elas não são uma boa influência, meu amor. Colocam coisas na sua cabeça. Eu segurava o celular com força na mão, a tela ainda mostrando a última mensagem da uma melhor amiga, Marcela. Amiga, você sumiu. Vamos tomar um café amanhã? Uma pergunta tão simples, um convite tão normal, mas que na nossa casa havia se tornado um motivo para uma conversa tensa como aquela. Ronaldo, a Marcela é minha amiga desde a infância, eu disse, tentando manter a voz calma, tentando não parecer que estava desafiando ele. A gente só ia tomar um café. Laura, nós já conversamos sobre isso, ele respondeu, e o tom dele mudou. A preocupação forçada desapareceu e deu lugar a uma impaciência fria. Seu lugar é aqui, cuidando da nossa casa, de mim. Para que você precisa de amigas? Eu não sou o suficiente para você? Era sempre assim. Ele transformava tudo numa prova de amor. Se eu quisesse fazer algo por mim, significava que eu não o amava o suficiente. Se eu sentisse falta de conversar com as minhas amigas, era porque a companhia dele não bastava. Aos poucos, ele foi construindo uma gaiola ao meu redor. E o mais assustador era que ele me convenceu de que as grades eram para me proteger. Quando conheci Ronaldo, há 2 anos, ele parecia um príncipe de conto de fadas. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento ruim, estava com o coração em pedaços. Ele chegou como um cavalheiro, abrindo a porta do carro, trazendo flores, dizendo todas as coisas que eu sonhava em ouvir. Ele dizia que eu era a mulher mais linda do mundo, que ele queria cuidar de mim para sempre, que eu nunca mais precisaria me preocupar com nada. E eu, carente e iludida, acreditei em cada palavra. Me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. Mas depois que nos casamos, as coisas começaram a mudar, de forma tão sutil que eu mal percebi. Primeiro foram as minhas roupas. Amor, essa saia não é muito curta? Ele dizia com um sorriso preocupado. Não quero que outros homens fiquem te olhando com maldade. Faço isso para te proteger. Eu, querendo agradá-lo, trocava de roupa. Em pouco tempo, meu guarda-roupa só tinha calças compridas, blusas de gola alta e vestidos longos. Depois veio a maquiagem. Você não precisa disso, Laura. Sua beleza é natural, ele falava, enquanto passava o polegar no meu batom para borrá-lo. Maquiagem é para mulheres que não se garantem, que querem chamar a atenção de qualquer um. E eu, boba, parei de usar. Eu realmente acreditava que ele via em mim uma beleza que ninguém mais via. Sair com as amigas foi a próxima coisa a ser cortada. No começo, ele inventava desculpas. Ah, meu bem, hoje estou tão cansado, queria tanto que você ficasse aqui comigo. Ou, aquela sua amiga, a Joana, ela bebe demais, não gosto de você perto dela. Com o tempo, ele nem precisava mais de desculpas. Tornou-se uma regra não dita. O telefone tocava, eu via o nome da Marcela ou de outra amiga e meu coração gelava. Eu inventava uma dor de cabeça, um compromisso, qualquer coisa. Eu sentia vergonha, não sabia como explicar para elas que meu marido simplesmente não me deixava sair. A televisão também se tornou um campo minado. Novelas eram coisa de gente desocupada que romantiza a traição. Filmes com cenas mais quentes eram imorais. Programas de auditório eram vulgares. No fim, a gente só assistia documentários sobre animais ou canais de notícias que ele aprovava. Ele dizia que estava cuidando da minha mente, me protegendo da sujeira do mundo. A rotina que ele impôs era militar. Às 7 da manhã, ele queria acordar com o cheiro de café fresco e a casa já brilhando. Enquanto ele tomava banho, eu tinha que passar a camisa social dele e engraxar seus sapatos.
O almoço tinha que estar na mesa ao meio-dia em ponto, e as roupas do cesto já deveriam estar lavadas e secando no varal. Eu me tornei uma empregada em tempo integral na minha própria casa. No começo, eu fazia tudo com um sorriso, achando que esse era meu papel como uma boa esposa. Eu estava cuidando do meu marido, do nosso lar. Mas a exaustão começou a bater. Eu vivia em função dele, dos horários dele, das vontades dele. Eu não tinha mais tempo para ler um livro, para ouvir minhas músicas, para simplesmente sentar na varanda e não fazer nada. Eu não tinha mais tempo para ser eu. Naquela noite, depois da discussão sobre a mensagem de Marcela, eu não consegui dormir. Deitada na cama, de costas para ele, eu fingia estar dormindo, mas minha mente estava a 1000 por hora. As palavras das minhas amigas ecoavam na minha cabeça. Lembrei de um dos últimos cafés que consegui tomar com a Marcela, meses atrás. "Laura, você tá diferente", ela tinha dito, com os olhos cheios de preocupação. "Você parece apagada. Esse jeito do Ronaldo de querer controlar tudo, isso não é normal. Não é cuidado, é posse." Na época, eu fiquei brava. Defendi o Ronaldo com unhas e dentes. "Você não entende, Marcela. Ele me ama, ele só quer o meu bem", eu respondi quase ofendida. Mas agora, no silêncio do quarto, a verdade daquelas palavras começava a me assustar. Ele não queria o meu bem, ele queria o bem dele. Ele queria uma boneca, uma empregada, um objeto de decoração que ele pudesse moldar e exibir como quisesse. Aquele homem carinhoso que me conquistou havia se transformado em um carcereiro. E a prisioneira era eu. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi um rosto pálido, sem cor, sem vida. Os olhos fundos, o sorriso que não existia mais. Eu não me reconhecia. O que tinha acontecido comigo? Onde estava a Laura alegre, cheia de amigos, que amava usar um vestido colorido e um batom vermelho? Ela tinha desaparecido. E eu sabia que no fundo do meu coração, se eu não fizesse alguma coisa, ela morreria para sempre. Foi então que uma pequena chama, que eu pensava estar apagada, se acendeu dentro de mim. Era uma mistura de medo e raiva. Medo do que ele poderia fazer, mas raiva por ter permitido que ele me transformasse naquilo. Eu precisava de ajuda, e mesmo com medo, eu sabia exatamente para quem eu tinha que ligar. No dia seguinte, esperei Ronaldo sair para o trabalho. O som da porta batendo foi como um tiro de largada para mim. Corri para o telefone com o coração batendo descompassado no peito. Minhas mãos tremiam tanto que errei os números de Marcela 2 vezes. Na terceira tentativa, ela atendeu no segundo toque, a voz sonolenta. "Alô? Marcela, sou eu, a Laura", eu disse, a voz saindo como um fio. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha e então a voz dela mudou completamente, ficando alerta e preocupada. "Laura, meu Deus, o que aconteceu? Você tá bem? Sua voz tá estranha." As lágrimas que eu segurava desde a noite anterior começaram a cair, quentes e silenciosas. "Marcela, eu preciso de você. Eu acho que você estava certa. Sobre tudo." Não precisei dizer mais nada. Em menos de 20 minutos, ouvi a buzina discreta do carro dela na frente de casa. Olhei pela janela, me certificando de que nenhum vizinho curioso estava observando e corri para abrir a porta. Quando a vi parada ali na minha sala de estar, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante da minha nova realidade, eu desabei. Ela me abraçou forte, sem dizer uma palavra. Apenas me deixou chorar no seu ombro, soluçando todas as mágoas, medos e a solidão dos últimos meses. "Amiga, o que ele fez com você?" ela sussurrou, passando a mão nos meus cabelos. Ela me afastou um pouco, segurando o meu rosto entre as mãos e olhando nos meus olhos. "Você tá tão magra, tão pálida. Laura, o que está acontecendo nessa casa?" Eu a levei para a cozinha, coloquei água para ferver para um chá, mais por hábito do que por vontade, e comecei a contar. Contei sobre as roupas, a maquiagem, a proibição de ver minhas amigas. Contei sobre a rotina exaustiva, sobre como eu tinha que ter a casa impecável e a comida pronta no horário que ele determinava. Contei sobre como ele controlava a televisão, os meus telefonemas, as minhas conversas. A cada palavra que saía da minha boca,
Eu vi a expressão de Marcela mudar da preocupação para a incredulidade e depois para uma raiva contida. Mas por que você nunca me contou nada disso? Ela perguntou a voz baixa, quase com medo da resposta. Eu tinha vergonha, admiti olhando para as minhas mãos sobre a mesa. No começo eu achava que era cuidado. Ele me convenceu de que tudo o que ele fazia era por amor, para me proteger. E quando eu comecei a perceber que era estranho, eu já estava tão envolvida. Eu defendia ele para mim mesma. Eu me sentia culpada por pensar mal do meu próprio marido. E também eu tinha medo. Medo de você achar que eu era uma idiota por ter caído nessa. Idiota, Laura? Você não é idiota, ela disse, pegando minhas mãos. As mãos dela eram quentes e firmes. Você foi vítima de um manipulador. Ele é um monstro, isso sim. Ele te isolou de todo mundo, te fez acreditar que você dependia dele para tudo. Isso é abuso psicológico, amiga. É grave. A palavra abuso ficou pairando no ar entre nós. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Para mim, abuso era algo físico, agressão. Eu nunca tinha apanhado de Ronaldo. Mas olhando para a minha vida, para a pessoa em que eu havia me tornado, eu percebi que Marcela tinha razão. As feridas não estavam no meu corpo, mas estavam na minha alma, profundas e doloridas. Marcela começou a notar que eu estava estranha há muito tempo. Ela me contou que no início, quando eu comecei a cancelar nossos encontros, ela e as outras meninas acharam que era só a fase de recém-casada. Mas o tempo foi passando e o meu afastamento se tornou completo. Eu não respondia mais às mensagens no grupo, não atendia às ligações. A única forma de ter notícias minhas era através do próprio Ronaldo. A gente ligava para ele, preocupada. Marcela continuou com os olhos faiscando de raiva. E ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. A Laura está gripada, a Laura está muito cansada com as coisas da casa. A Laura preferiu ficar descansando hoje. Ele sempre falava com uma voz tão calma, tão preocupada, que a gente acabava acreditando. Mas algo dentro de mim dizia que tinha alguma coisa errada. Você nunca foi assim, Laura. Você sempre foi a mais animada da turma, a que organizava tudo. Ela me contou que algumas semanas atrás encontrou minha mãe no supermercado. Minha mãe, que mora em outra cidade, também estava preocupada. Ronaldo a mantinha afastada com as mesmas desculpas. Dizia que estávamos muito ocupados, que a viagem era longa e cansativa para ela. Ele prometia que iríamos visitá-la em breve, mas esse breve nunca chegava. Sua mãe disse que quando falada com você no telefone, você parecia estar sempre com pressa, falando baixo, como se tivesse alguém ouvindo. E ela disse que o Ronaldo sempre estava por perto, pegando o telefone para falar com ela, dizendo o quanto você estava feliz e como ele estava cuidando bem de você. Marcela narrou e cada palavra era uma facada no meu peito. Eu me lembrava daquelas conversas. Ronaldo ficava ao meu lado, fazendo sinais, dizendo o que eu deveria falar. Eu me sentia como uma atriz numa peça de teatro macabra. A gota d'água para Marcela foi há 2 semanas. Era o aniversário dela e ela fez uma pequena festa, só para os mais íntimos. Ela me ligou, insistiu para que eu fosse, nem que fosse só para dar um abraço. Eu disse ao Ronaldo: Ronaldo, é meu aniversário. Deixa a Laura vir, por favor. Vai ser rápido, eu juro. E sabe o que ele me respondeu, Laura? Ela fez uma pausa, respirando fundo. Ele disse com a maior cara de pau do mundo: Marcela, eu adoraria que ela fosse, mas infelizmente a Laura não está muito bem. Ela anda muito deprimida, sabe? Acho melhor ela ficar em casa, quietinha. É para o bem dela. Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Deprimida. Ele estava me pintando como uma pessoa doente e instável para os meus próprios amigos. Era a desculpa perfeita para me manter trancada em casa, longe de todos. Ele não estava apenas me controlando, ele estava destruindo minha imagem, minha reputação, minhas relações. Ele estava me apagando do mundo. Naquele momento, eu soube que precisava fazer alguma coisa, disse Marcela com determinação. Eu sabia que não podia simplesmente aparecer aqui e te arrastar para fora. Ele te manipulou de tal forma que talvez você nem percebesse o perigo.
Eu precisava de provas, de algo concreto para te mostrar quem ele realmente é. E foi aí que ela me contou o que tinha começado a fazer, algo que me deixou ao mesmo tempo apavorada e cheia de uma esperança que eu não sentia há muito, muito tempo. Eu precisava de algo que abrisse seus olhos, Laura, algo que você não pudesse negar ou justificar como cuidado. Marcela disse, a voz séria, enquanto pegava o celular na bolsa. Então, eu comecei a investigar o Ronaldo. Meu coração deu um pulo. Investigar? O que ela queria dizer com isso? Como assim, investigar? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Comecei pelo básico, redes sociais. Os perfis deles são todos muito novos, de 2 ou 3 anos para cá, e muito limpos. Só fotos de vocês dois, fotos do trabalho, nada muito pessoal. Mas eu fui fuçando, olhando as listas de amigos, as fotos em que ele foi marcado anos atrás. Demorou, mas eu achei um perfil mais antigo dele, um que ele provavelmente esqueceu que existia. Ela virou o celular para mim. A foto do perfil era de um Ronaldo mais jovem, com um sorriso que eu conhecia bem. Mas ao lado dele estava outra mulher, uma moça de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Eles pareciam felizes. Ela se chama Camila, disse Marcela. Eles namoraram por quase 4 anos, muito antes dele te conhecer. O perfil dela também era antigo, mas estava aberto. Comecei a ver as fotos, os comentários, e as coisas que eu li me deixaram com o estômago embrulhado. Marcela me mostrou comentários antigos de amigos na página de Camila. Coisas como: Cami, cadê você? Sumiu. Amiga, esse seu namorado não te deixa mais sair? Que absurdo! Eram comentários muito parecidos com os que minhas amigas deixavam para mim no começo. Isso por si só já era estranho, mas não era o suficiente, continuou Marcela, o rosto tenso. Então, eu tomei coragem e mandei uma mensagem para ela. Fui direta. Disse que era amiga de uma pessoa que estava se relacionando com o Ronaldo e que eu estava muito preocupada. Perguntei se ela podia me contar como foi a experiência dela com ele. Eu prendi a respiração. Falar com uma ex-namorada, aquilo parecia uma invasão de privacidade, algo terrível. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim precisava desesperadamente saber o que aquela mulher tinha a dizer. Ela demorou um dia para responder. Acho que ela ficou com medo. Mas quando respondeu, Laura, foi como se ela estivesse descrevendo a sua vida. Marcela abriu a conversa com Camila e começou a ler as mensagens em voz alta. Cada frase era um golpe, uma peça que se encaixava no quebra-cabeça horrível da minha vida. Olá, Marcela. Li sua mensagem e meu coração gelou. Se a sua amiga está com o Ronaldo, por favor, ajude-a a sair dessa o mais rápido possível. Marcela leu a primeira mensagem. No começo, ele era perfeito, o homem mais romântico e atencioso do mundo. Ele me colocava num pedestal, dizia que eu era tudo para ele, que ele queria me proteger do mundo. E eu acreditei. Minhas mãos começaram a tremer. Era a minha história, exatamente a minha história. Marcela continuou a ler. Depois de alguns meses, ele começou a controlar minhas roupas. Dizia que minhas saias eram muito curtas, que meus decotes atraíam um tipo errado de atenção. Ele falava com tanta preocupação que eu comecei a achar que o problema era eu. Troquei todo o meu guarda-roupa para agradar a ele. Uma imagem veio à minha mente. Eu na frente do espelho, com um vestido florido que eu amava, e Ronaldo atrás de mim, a expressão desapontada, dizendo: Amor, você não acha que isso é muito chamativo? Veste aquela calça jeans e a blusa cinza, você fica tão elegante e discreta. Eu me troquei, sem questionar. Depois foram meus amigos. A voz de Marcela tremia um pouco ao ler a mensagem seguinte. Ele dizia que minha melhor amiga era uma má influência, que meus amigos da faculdade só queriam saber de festa e bebida. Ele criava intrigas, me fazia escolher entre ele e as pessoas que eu amava. No fim,
Eu me vi completamente sozinha, só eu e ele. Ele dizia que bastava, que o amor dele era tudo o que eu precisava. Quero que você pare de falar com suas amigas. A frase de Ronaldo da noite anterior ecoou na minha cabeça, tão alta que parecia que ele estava gritando no meu ouvido. A parte mais assustadora veio a seguir. Marcela respirou fundo antes de ler. Ele controlava meu tempo. Eu tinha que acordar cedo para limpar a casa e preparar o café dele. O almoço tinha que estar na mesa na hora certa. Se eu me atrasasse 5 minutos, ele não gritava. Era pior. Ele ficava em silêncio, com um olhar de profunda decepção e dizia coisas como: eu trabalho o dia todo por nós. O mínimo que eu esperava era chegar em casa e ter um prato de comida quente me esperando. A culpa me consumia. Eu passei a viver em função da rotina dele, com medo de desapontá-lo. As lágrimas agora escorriam pelo meu rosto sem controle. A casa limpa às 7 da manhã, o almoço ao meio-dia, a roupa lavada, a culpa, o medo de desapontar. Era um roteiro, um manual de opressão que ele aplicava repetidamente, e eu era apenas a nova vítima. Eu não era especial, eu não era o grande amor da vida dele, eu era apenas a próxima. Ela disse que conseguiu sair quando contou tudo para o irmão. Marcela concluiu, guardando o celular. O irmão foi até a casa deles e atirou de lá à força. Ela disse que Ronaldo se transformou, chorou, implorou, prometeu mudar, disse que não vivia sem ela. E quando viu que nada disso funcionou, ele ficou frio e cruel. A ameaçou, disse que destruiria a vida dela se ela contasse isso para alguém. Eu fiquei em silêncio, processando tudo. O chão sob meus pés havia desaparecido. Toda a minha vida nos últimos 2 anos era uma mentira, uma repetição de um ciclo de abuso que ele já havia praticado antes. Aquele homem não me amava. Ele não me via como uma pessoa. Eu era um objeto, um projeto a ser controlado. A tristeza inicial que eu senti começou a se transformar em outra coisa. Uma raiva fria e cortante começou a subir pela minha garganta. Raiva dele, por ter me enganado, por ter roubado meu tempo, minha alegria, minha identidade. E raiva de mim mesma, por ter sido tão cega, por ignorar todos os sinais, por ter defendido o meu próprio agressor. Laura, Marcela me chamou, a voz suave. Você está bem? Eu levantei a cabeça e a encarei. Meus olhos deviam estar queimando. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo. Eu sentia fúria, uma fúria que lhe deu uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não estava bem, Marcela. Eu disse, a voz firme, diferente do sussurro assustado de antes. Mas eu vou ficar. Ele não vai fazer isso comigo. Ele não vai me apagar. Acabou. Naquele momento, a ficha caiu. Eu não estava apenas triste ou desapontada. Eu estava vivendo um pesadelo e a única pessoa que poderia me acordar era eu mesma. O príncipe encantado era um monstro e o castelo era uma prisão. E eu precisava fugir dali. A reviravolta não foi apenas descobrir a verdade sobre Ronaldo, foi descobrir a força que ainda existia dentro de mim, soterrada sobre meses de manipulação e controle. Eu não ia mais chorar por ele. Eu ia lutar por mim. Me ajuda, eu pedi a Marcela. Não como uma vítima, mas como uma guerreira, se preparando para a batalha. O plano era simples e arriscado. Na manhã seguinte, eu agi como se nada tivesse acontecido. Acordei às 7, fiz o café de Ronaldo, passei sua camisa e engraxei seus sapatos. Meu estômago se revirava a cada sorriso falso que eu dava, a cada toque dele que eu suportava. Por dentro, eu era um turbilhão de adrenalina e medo, mas por fora, eu era a esposa submissa que ele tinha criado. Quando ouvi o carro dele saindo da garagem, contei até 60, para ter certeza de que ele não voltaria para buscar algo esquecido, e então corri. Marcela já estava me esperando na esquina, com o motor do carro ligado. Eu não levei quase nada. Joguei em uma mochila meus documentos, o pouco dinheiro que eu tinha guardado, um álbum de fotos da minha família e o vestido florido que ele odiava. Olhar para casa uma última vez foi estranho. Aquele lugar, que deveria ser meu lar, tinha se tornado uma bela prisão.
Tranquei a porta e não olhei para trás. Senti um alívio tão grande ao entrar no carro de Marcela que perdi o fôlego. Era o primeiro sopro de liberdade em 2 anos. Nossa primeira parada não foi a casa da Marcela, mas a delegacia da mulher. Eu estava tremendo, com medo de não acreditarem em mim, de acharem que eu estava exagerando. Afinal, eu não tinha marcas roxas, não tinha ossos quebrados. Mas Marcela segurou minha mão e me deu força. Lá dentro, uma policial me ouviu com uma paciência e uma seriedade que me fizeram chorar de alívio. Eu contei tudo, desde o primeiro comentário sobre minhas roupas até as ameaças veladas e o isolamento que ele me impôs. Mostrei as mensagens que Marcela recebeu da ex-namorada dele, a Camila. Tudo foi registrado. Saí de lá com uma cópia do boletim de ocorrência e o pedido de uma medida protetiva de urgência. Eu não era mais uma vítima silenciosa. Eu tinha uma voz. E o Estado estava me ouvindo. Nos dias seguintes, fiquei na casa de Marcela. Liguei para minha mãe, que pegou o primeiro ônibus e veio me ver. O abraço dela, o choro de alívio por me ter de volta, me deu a certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Contratei uma advogada e dei entrada no pedido de divórcio. Foi então que o verdadeiro show de Ronaldo começou. Quando ele foi notificado pela polícia para manter distância e recebeu os papéis do divórcio, ele se transformou. O homem frio e controlador desapareceu, e em seu lugar surgiu um cordeiro arrependido. O telefone de Marcela não parava de tocar. Eram números desconhecidos, e quando ela atendia, era ele. "Laura, por favor, meu amor, fala comigo." Ele chorava do outro lado da linha, a voz embargada. "Eu não sei o que deu em mim. Eu te amo tanto que fiquei com medo de te perder. Eu errei, eu fui um idiota. Mas eu mudo. Eu juro que eu mudo. Eu faço terapia, eu faço o que você quiser. Mas não me deixa, por favor. Minha vida não tem sentido sem você." Eu ouvi os recados que ele deixava, as súplicas, as promessas. No começo, uma parte pequena e tola de mim quase sentiu pena. Era o mesmo homem charmoso que me conquistou. Mas então eu me lembrava da história de Camila. Lembrei que ele fez exatamente a mesma coisa com ela. Chorou, implorou, prometeu mudar. Era todo um teatro, uma última tentativa de manipulação. Com a ajuda da minha advogada, eu respondi a ele uma única vez por mensagem de texto. "Ronaldo, eu quero o divórcio. Não me procure mais. Qualquer contato será comunicado à polícia." Ele não queria me dar o divórcio de forma amigável. Dizia que não ia assinar, que ia lutar por nosso amor. Mas quando minha advogada apresentou as provas do abuso psicológico e o depoimento de Camila, que concordou em ajudar, ele mudou de tática. De repente ficou com medo do escândalo, de que a sua imagem de bom moço fosse destruída. Ele assinou os papéis. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei a morar na minha cidade, perto da minha mãe, aluguei um apartamento pequeno, arrumei um emprego numa livraria. Aos poucos, a antiga Laura começou a voltar. Comprei roupas coloridas, voltei a usar meu batom vermelho, reencontrei amigos da escola, saía para tomar um café sem precisar pedir permissão a ninguém. A sensação de simplesmente poder escolher o que eu queria assistir na televisão ou a que horas eu queria acordar era algo maravilhoso. Eram pequenas liberdades que eu nunca mais tomaria como garantidas. Cerca de 1 ano depois do divórcio, eu estava sentada num café, lendo um livro, quando o vi. Ronaldo entrou e se sentou numa mesa perto da janela. Meu coração gelou por um instante, o corpo reagindo por instinto ao medo antigo, mas a sensação passou rápido. Ele não tinha mais poder sobre mim. Ele estava acompanhado, uma moça jovem, de olhar sonhador, que o escutava com a mesma admiração que eu tinha no começo. Eu o observei. Ele fazia os mesmos gestos. A mão possessiva no joelho dela, o jeito de empinar a cabeça, o sorriso encantador. Ele ajeitou uma mecha de cabelo que caía no rosto dela e disse algo que a fez corar. Eu vi meu passado inteiro se desenrolando naquela mesa. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo, as promessas que estava fazendo. Eu sabia que em breve ele começaria a criticar a roupa dela, a afastá-la dos amigos, a construir a mesma gaiola em volta dela. Uma onda de fúria e compaixão me invadiu. Eu não podia ficar ali, parada, assistindo aquele filme de terror começar de novo.
Minha vingança contra Ronaldo não seria gritar com ele, não seria expô-lo publicamente. Minha superação, minha verdadeira vitória seria usar a minha dor para, talvez, salvar outra pessoa. Esperei ele se levantar para ir ao banheiro. Respirei fundo, juntei toda a minha coragem e caminhei até a mesa da moça. Oi, me desculpe incomodar. Meu nome é Laura, eu disse com a voz mais calma que consegui. Ela me olhou, surpresa. Oi, tudo bem? Olha, isso vai parecer muito estranho. Falei rápido. Eu fui casada com o homem que está com você. Eu só preciso te dizer uma coisa. Por favor, tome cuidado. Preste atenção nos sinais. Se ele começar a querer escolher suas roupas, a te afastar das suas amigas, a dizer que tudo o que ele faz é por amor, por favor, não ignore, não cometa o mesmo erro que eu. Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de confusão e desconfiança. Ela não disse nada. Eu não quero nada com ele, não estou tentando atrapalhar vocês, eu assegurei. Eu só queria que alguém tivesse me avisado, só isso. Dei um pequeno sorriso, me virei e saí do café, sem olhar para trás. Eu não sei se ela vai me escutar. Talvez ela pense que eu sou uma ex-mulher louca e ciumenta. Talvez ela precise passar por tudo aquilo para enxergar a verdade, como eu precisei. A decisão é dela, mas eu fiz a minha parte. Eu usei a minha voz. E ao fazer isso, eu senti o último peso daquele relacionamento sair das minhas costas. Eu estava livre. Completamente e verdadeiramente livre.